Ok, estamos gravando. Bom, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui na nossa reunião do Laboratório de Estudos de Religião e Religiosidade do Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, ok? Conectando aí pessoas do Brasil inteiro. É um prazer imenso mais uma noite estar aqui com vocês. É, e eu estou vendo aqui algumas carinhas que eu não via já há algum tempo, e é muito legal revê-los. Edna, muito bacana você estar aqui hoje. Eu não tenho certeza, mas Jaime também, eu acho que participou uma vez lá no começo com a gente, também muito legal. Os outros acho que já estão mais estão aí sempre. Ludmilla sempre participa conosco às quintas-feiras à tarde, também está hoje participando aqui. É isso, Jorge também sempre presente. Muito legal, viu, gente? Muito legal mesmo. Vamos lá. Bom, professor Paulo, esse projeto aqui chama Laboratório de Estudos em Religião e Religiosidade. É um laboratório onde nós procuramos entender mais a questão religiosa, não apenas por um viés religioso, mas também por um viés religioso. Então, esse laboratório foi proposto por mim, que sou o coordenador do curso de Ciências da Religião, História, Sociologia e Filosofia aqui do Centro Universitário Cidade Verde, que a sede é aqui em Maringá, no Paraná, de onde falo com vocês, inclusive. É, E dentro desse nosso laboratório, Jason, e aí eu sempre gosto de dizer isso, que eu acho que nós precisamos dar os louros a quem merece, de fato. Jason pensou, então, em um projeto dentro do nosso laboratório que fosse voltado mesmo a convidar pessoas religiosos para falar com a gente sobre as suas manifestações religiosas, para falar sobre as suas vivências e práticas religiosas. E o Senhor é o terceiro a estar aqui conosco. Nós já tivemos a presença de um sheik, o sheik Vitor, que esteve conosco na nossa primeira reunião, nesse formato, né? Aí depois tivemos o nosso querido Adriano Jardim, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, líder de um grupo chamado Religafro. Professor Adriano trouxe um pouco sobre as religiões de matriz africana. E agora nós temos o senhor aqui conosco, professor Paulo. É uma honra que eu não consigo dizer assim, e muitíssimo obrigado por tirar um tempo da vida corrida do senhor, pelo currículo apresentado por Jason. Imagino que o senhor tirar um tempinho para poder conversar com alguns alunos de graduação, assim, é muita bondade da sua parte. Então, passo a palavra para que o senhor possa compartilhar conosco. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É, a palavra fica. O senhor pode ficar à vontade. Nós costumamos. Agora são 7h22. As nossas reuniões vão até por volta ali das 20h30. No entanto, hoje nós começamos mais tarde também. Eu acho que nós podemos aí avançar até 20h40, 20h45. Tá bom? Muito obrigado. Vejo o Jason aqui. Também eu vi que o Jason também está com dificuldades com a internet, né, Jason? É isso então. Mas ok. Muito obrigado. Estamos em sintonia hoje, professor Saulo. O senhor é com dificuldade na internet aí, eu aqui, Ah, né? Coube, coube a mim, né? Ainda bem que a gente tem esses dispositivos móveis hoje, temos o celular, não é o mais exatamente. adequado, mas funciona, e eu tenho certeza Uhum. absoluta que a mensagem que vai ser passada, né, o conteúdo que vai ser passado aqui à noite, vai, sem dúvida nenhuma, sobressair e se destacar sobre qualquer dificuldade que a gente venha a ter. Agradecer também ao Paulo, né, como o senhor fez aí, dizer que estamos muito felizes, né, e agraciados. A cada encontro a gente sai daqui transformado de conhecimento, né, todos os encontros são disruptivos, e a gente, sem dúvida nenhuma, né, tem aí a certeza de que esse encontro será mais um que agregará conhecimento e ajudará a construir, né, conhecimento aí que
futuros sociólogos, historiadores, né, cientistas da religião estarão levando aí às academias e às escolas. Muito obrigado, Geiso, exatamente. Então, boa noite a todos. Primeiro, é uma honra nossa, né, estar aqui, né, presente, compartilhando esse momento tão necessário, né, nos dias de hoje, de conhecimento, onde a gente precisa cada vez mais aprofundar esses conhecimentos para que realmente nos transformemos, né, em pessoas melhores. Queria também aqui registrar a presença de Stefferson Pinheiro, que também é um estudioso, né, do espiritismo kardecista e de outras áreas do conhecimento, né? Por isso que eu falei no início aqui que ele seria um catalisador desse processo. E eu queria também dizer que, pelo que Jesus me passou, eu teria mais ou menos uns 30 minutos de exposição e depois de interação. Mas eu gostaria, não sei se é possível, de mudar um pouco a regra. Enquanto eu estiver falando, se alguém quiser perguntar, não tem problema nenhum, pode interagir durante o processo da minha fala, certo? Sem problema nenhum, ok? Quiser acrescentar alguma coisa, também não tem problema. Estamos aqui para isso. E eu também gostaria de parabenizar o Saulo, que é responsável por esse projeto, né? Que é uma coisa que geralmente a gente para e pensa e fala assim, como é que é esse negócio, ciência da religião? Um negócio que meio estranho, né? Porque nós fomos educados, nós fomos criados, que religião vai para um lado e ciência vai para o outro. E como é que é isso, ciência da religião? Como é que nós vamos misturar essas áreas do conhecimento? Então, para que a gente entenda isso, a gente precisa primeiro entender quais são as áreas do conhecimento humano. Né? Então, o homem ele compreende o mundo através de 4 áreas do conhecimento. Então, uma área seria a filosofia, né? Onde o instrumento que ele conhece o mundo é através da razão. Né? Então, o instrumento racional faz com que o homem entenda o mundo através, né, da razão, e aí forma esse conjunto filosófico, né, de observação dos fatos, de explicação da realidade que está ao seu redor. Uma outra área do conhecimento seria a ciência. Né? Então, a ciência é uma área do conhecimento que também compreende o mundo através da razão. Mas aí você vai me perguntar, se a filosofia compreende o mundo através da razão e a ciência também compreende o mundo através da razão, qual o diferencial entre ciência e filosofia? Né? O diferencial é o seguinte, que a ciência, para ser ciência, ela precisa comprovar aquilo que ela fala, através de um método científico. E esse método científico que utilizamos hoje, ele é um método cartesiano, né? Um método racional, baseado na filosofia moderna. Certo? Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês aqui que eu passei numa praça hoje à noite e vi um Saci Pererê. Né? E aí você vai dizer, mentira, professor! Isso é um pensamento senso comum. Por quê? Porque se você pensar filosoficamente, isso pode acontecer? Pode. Mas se você quiser pensar cientificamente, você vai ter que provar que viu o Saci Pererê. E se eu conseguir provar que eu vi o Saci Pererê, eu fiz ciência e aquilo passa a ser uma teoria científica. Entendeu? Então, isso é um diferencial entre a filosofia e a ciência. Por isso que a gente fala, que diz que todo cientista é um filósofo, mas nem todo filósofo é um cientista. Por que isso? Porque para você desenvolver o método newtoniano clássico, né, de metodologia científica, você parte de uma hipótese. E a hipótese é o quê? Uma pergunta. E a pergunta é o quê? É filosófica. Né? Todo filósofo questiona, todo filósofo pergunta. Certo? E aí, a partir daí que o método científico se desenvolve em cima desse questionamento. Uma terceira forma de você ver o mundo seria através da religião. E qual é o instrumento que a gente compreende o mundo através da religião? Nós já falamos, a filosofia é a razão, a ciência é a razão e a comprovação, através de um método científico, e a religião, qual seria o método? Através da fé. Né? E essa fé nós podemos utilizar como fé dogmática ou fé racional. Né? Nós temos várias religiões que trabalham com a fé dogmática.
né? O que é um dogma é aquilo que você acredita sem questionamentos, né? Então, você vai acreditar sem questionar. E a gente pode, por exemplo, pegar na história da Igreja Católica, a maioria dos dogmas da Igreja Católica foram criados a partir de São Tomás de Aquino, no século XIII, né, onde ele cria os dogmas da Igreja Católica, e a partir dali o catolicismo vai seguindo esses dogmas. Antes, porém, de São Tomás de Aquino, a estrutura da Igreja Católica, que não tinha essa forma que tem hoje, foi criado por Santo Agostinho com a patrística. Então, a patrística foi criada para dar hierarquia da Igreja Católica. Então, por exemplo, a ideia de papa, a ideia de padre, de bispo, arcebispo, foi criada durante a Idade Média para dar essa organização à Igreja Católica que nós temos hoje. Então, nós temos essa fé dogmática. Então, por exemplo, a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, é um dogma que, se você quiser ser católico, você aceita, né, pela sua fé nesse dogma. Se você questiona, não acredita, você não deixa de ser católico, porque para ser católico tem que aceitar os dogmas da igreja. E tem a fé raciocinada, que é a fé que você pode elaborar, pode questionar, pode discutir essa fé, né, e acreditar naquilo que convém à sua percepção, né, do conhecimento, que no caso que a gente vai falar aqui, a doutrina espírita, né, o espiritismo kardecista é baseado na fé raciocinada. Então nós temos aqui a primeira área do conhecimento, que é a filosofia baseada na razão, nós temos a ciência baseada na razão e comprovação através de método científico, e nós temos a fé, a religião, que é fé dogmática ou raciocinada. E além disso, nós temos uma quarta área do conhecimento, que foi inserida no século XIX por um escritor chamado Leon Denis. Ele tinha um conhecimento assim, muito profundo, e foi contemporâneo de Kardec, a gente vai falar mais na frente, né? E que ele instituiu mais uma área do conhecimento humano, que é através da arte. Né? Então, nós conhecemos o mundo também através da arte. E qual seria o instrumento que nós conhecemos o mundo através da arte? Seria a emoção. Como é isso, Paulo, que a gente conhece a arte através da emoção? Eu vou dar um exemplo aqui. Saulo, você fala fluentemente inglês? Não falo. Fluentemente, não. Pois é. Mas você já assistiu algum filme em que tocou uma música em inglês que você se emocionou? Com toda certeza. Então, isso que Leon Denis nos traz, entendeu? Então, você não conseguia entender a letra da música, mas a energia que foi criada daquela música, a vibração musical que foi criada aquilo ali, te atingiu pela emoção. Entendeu? E aí você compreende, por exemplo, a beleza de um pôr do sol. Quando você pede para uma pessoa assim, me descreva como Jaime, né? Jaime descreveu aqui Salvador, me descreva o pôr do sol do Farol da Barra. Aí ele vai dizer assim, impossível, porque eu só fiz sentir o pôr do sol. Eu me emocionei com o pôr do sol da Barra. Então, por quê? Porque a percepção dele naquele momento foi através da emoção. Certo? Então, essas quatro áreas do conhecimento humano, né, a doutrina espírita, o espiritismo kardecista, trabalha com esses quatro viés, né, que é a percepção ou a cosmovisão de mundo. Mas aí, eu gostaria de passar para vocês rapidinho aqui, alguns, porque tem, às vezes, para a gente entender as coisas, a gente precisa ver, né? E aí eu trouxe uns slides, é possível nessa aula passar uns slides aqui. Então, eu vou passar primeiro o histórico de como surgiu a doutrina espírita. Observe que ela foi codificada na Europa, né, no século XIX, por Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio era um intelectual da época e que conhecia todas as áreas do conhecimento humano com profundidade. Tanto é que a maioria dos seus biógrafos diz que ele era pedagogo, ele era médico, ele era filósofo, porque ele tinha conhecimento muito amplo. Ok? Mas nós não devemos nos esquecer que nessa época do século XIX, a Europa estava muito conturbada. Né? Ela estava, primeiro, as universidades arrasadas por Napoleão. Então, Napoleão destruiu todas as universidades, né, europeias, e o que existia, na verdade, eram academias, onde as pessoas se reuniam para estudar e aprofundar conhecimento, como a gente está fazendo aqui. Né? Porque as universidades estavam se reconstruindo, né?
adquirindo novas estruturas, porque Napoleão praticamente destruiu toda a Europa, né? Isso aí é a parte histórica que a gente já conhece, certo? E aí, Hipólito Leão de Rivaio fez esses estudos na Europa, mas a doutrina espírita, ela começou na América. Ela começou na América, em 1848, numa cidade chamada Hydesville, certo? No interior de Nova York. Então eu vou compartilhar aqui rapidinho aqui um slide para a gente entender melhor. Vocês me digam aí se estão vendo. Já estão enxergando aí? Agora sim, estamos. Estamos, né? Então, o episódio de Hydesville começou com as chamadas Irmãs Fox, certo? Em 1848, a aldeia de Hydesville, localizada no condado de Wayne, no estado de Nova York, distante 30 quilômetros da cidade de Rochester, era um pequeno aglomerado de casas de madeiras com a típica população de agricultores, ou seja, uma típica cidade americana, certo? Que não tinha nada. Não se esqueça que é século XIX. Se a gente for fazer uma comparação com o Brasil, século XIX, o Brasil só se tornou independente quando? Quem lembra? Século XIX também, 1822. 1822. Então a gente está nesse pau aí, ainda virando um país independente, né? Mas vamos para frente. E aí o que é que aconteceu? Nessa aldeia, a família Fox, uma família de fazendeiros composta pelo pai, John Fox, a mãe Margaret Fox, e de suas filhas, Margaret Fox, de 10 anos, e Kate Fox, de 7 anos. Então, uma coisa importante a gente dizer, que no século XIX, o que chamava a atenção do mundo eram os fenômenos. Os fenômenos que a gente vai falar já já sobre a filosofia positivista de Augusto Comte, do século XIX. Mas os fenômenos que chamavam a atenção. Né? Então, o que eu estava vendo era que me chamava a atenção. E a gente pode dizer muito bem, claramente, com toda certeza, que o Espiritismo Kardecista é um projeto político-pedagógico feita por um grande pedagogo chamado Jesus para o nosso crescimento espiritual. Isso, sem sombra de dúvida, a gente pode informar dessa forma aí. Então, havia nesta aldeia uma cabana onde ocorreu o assassinato de um vendedor. Alguns chamam de mascate, que na época o vendedor chamava de mascate. O espírito do vendedor se comunicava com o plano material, que era a terra, que é onde a gente está, através de sons, barulhos e ruídos. Né? Isso acontecia muito na Alemanha, né? Na antiga Prússia, por exemplo, os reinos, né? Antes de se tornar a Alemanha, que se foi a reunião dos reinos se tornou no século XIX, a Alemanha, mas antes, por exemplo, né, eles chamavam esses fenômenos que eles chamavam de que vinha um barulho, sei o quê, de poltergeist, fantasmagóricos, misteriosos. Né? E a gente tem isso referente na atualidade, por exemplo, na história de Gasparzinho, né? Gasparzinho é um fantasma, só que ele é um fantasma camarada, um fantasma bom. Mas essa ideia de fantasma, de poltergeist, vem lá da Europa, dos alemães, antes mesmo do século XIX. Após vários moradores passarem pela casa que fazia ruídos, nela foi morar essa família Fox. Então, muita gente morou lá, saiu, morava, saía, e nesse período a família Fox foi morar lá. No princípio, a família não foi incomodada por esses sons que pareciam naturais à casa. Mas depois de algum tempo, eis que tais barulhos, ruídos e batidas e até arrastamento de móveis começaram a aparecer com muita força. Então, aparecer a batida, se acontece hoje na casa de alguém que não tem conhecimento sobre a realidade da espiritualidade, vai sair correndo, né? Vai chamar de casa mal assombrada, que a gente já ouviu falar quando era pequena, etc. E estas coisas incomodavam tanto, mas tanto, que as meninas viviam em sobressalto, a ponto de se negarem a dormir sozinhas no quarto. Então, elas ficavam com medo de ficar no quarto dormindo. Então, em 31 de março de 1848, deu-se o primeiro lance do fantástico episódio. A menina de 7 anos de idade, chamada Kate Fox, na sua espontaneidade, teve a audácia de desafiar essa força invisível, entre aspas, a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. Então, ela fazia pá, pá, pá. Aí eu via lá, pá, pá, pá. Então, tudo que ela fazia, o espírito batia e respondia na mesma quantidade de palmas que ela fazia. Aqui, senhor pé rachado, faça o que eu faço.
Disse corajosamente Kate, batendo palmas. A resposta foi imediata, e a cada estalo, um golpe era ouvido logo a seguir. Chegaram à conclusão que aquela força podia ver e ouvir, pois até quando se dobrava o dedo, a força respondia. Então, se dobrava o dedo, a força também respondia. Vários vizinhos foram chamados e, por sua vez, eles chamaram outras pessoas e formou-se, então, uma reunião onde as pessoas perguntavam muito. Eles criaram um código tipo, uma batida seria a letra A, 2 batidas seria a letra B, e assim por diante foram se comunicando com o espírito. Ele, o dono dos ruídos, informou por este código ser um espírito e que tinha sido assassinado naquela casa. Ele disse também o nome do antigo inquilino que o matara e depois o enterrara na adega a 10 pés de profundidade. O nome da pessoa aqui era Charles B. Rosman. Então, A é um toque, B 2 toques, C 3 toques e assim por diante. Os mais interessados em esclarecer o caso resolveram escavar a adega visando encontrar o esqueleto do suposto assassinado. E encontraram mesmo. E um jornal de Boston, cidade dos Estados Unidos, até noticiou o fato. Vários outros fenômenos deste tipo passaram a ocorrer em outras cidades, em outros países, em outras famílias. Isso se espalhou pelo mundo. As irmãs Fox cresceram, mas por inexperiência e imaturidade acabaram se envolvendo com o vício do alcoolismo e acabaram sofrendo muitas perseguições e difamações injustas devido ao uso do álcool. A Kate Fox foi à Europa, onde pôde ser estudada por sábios de renome, porque lá havia desenvolvimento científico pelo qual os fenômenos poderiam ser estudados com rigor e profundidade. Pronto, eu vou dar uma paradinha aqui, e aí eu queria voltar para vocês o seguinte. Observe que esse fenômeno, que aconteceu nos Estados Unidos em 1848, aparentemente seria um fenômeno que as pessoas iriam ignorar, né? Era um fenômeno que as pessoas iriam deixar de lado, brincar, acabou, passou, etc. e tal. Mas, nesse caso, ele teve um cunho, como a gente falou das áreas do conhecimento, científico. Por quê? Porque foi comprovado cientificamente, óbvio, através do método de escavação, né, pelas informações dadas pelo espírito, de que realmente existia uma pessoa enterrada naquele local onde foi dito pelo espírito. E aí, esse método, que a gente pode chamar de método científico, foi difundido para outros países da Europa. Uma coisa que a gente precisa deixar bem clara é o seguinte: nesse mesmo ano, em 21 de fevereiro de 1848, se divulgava em Londres, na Inglaterra, um outro tipo de conhecimento. Quem lembra o que foi que aconteceu no dia 21 de fevereiro de 1848 em Londres, na Inglaterra? Algo importante que iria revolucionar a área sociológica. O que foi? Alguém lembra? Eu passo. O Manifesto Comunista, por Frederic Engels e Karl Marx. Né? Eles leram em praça pública lá, né, o Manifesto Comunista de 1848. O que é que ele está querendo dizer com isso? Né? Enquanto a espiritualidade se apresentava em Hydesville, nos Estados Unidos, mostrando a existência da espiritualidade, né? De um outro lado surgia em 1848 a bandeira materialista, né? Porque a gente sabe, né, que seguia os ideais de Hegel, certo? E é essa coisa que a gente precisa também refletir, que eu chamo para vocês refletirem sobre isso. Um outro aspecto também, no século XIX, surgem duas novas ciências no século XIX. Quais foram? A psicologia e a sociologia, né? No século XIX. Quais foram os grandes problemas dessas duas ciências do século XIX? Primeiro, criar um método científico para ser ciência. Porque se a psicologia trabalha com a psique, Freud teve que rebolar para tornar psicologia como ciência, criando métodos. Né? Que hoje a gente já tem vários métodos dentro da psicologia para ser chamada de ciência, como, por exemplo, a terapia de vidas passadas, a psicanálise, e aí vai. Né? E o outro lado é a sociologia,
que começou com Emile Durkheim, né, começou a trabalhar também a questão sociológica e estatística, se envolvendo com a matemática, né, para se tornar ciência também daquilo que se falava, certo? Isso é um outro aspecto para a gente entender como é que está o século XIX lá, né, fervendo. E, além disso, chega no século XIX duas correntes filosóficas que vêm lá do início da Idade Moderna, onde se inicia a Idade Moderna com René Descartes, o pai do racionalismo moderno na França, e surge também na Inglaterra, certo? A questão do empirismo com John Locke. Que abordagem esses caras fazem lá naquele período? Primeiro, eles disputaram, não se esqueçam que a Idade Média foram 1000 anos de, entre aspas, trevas. Por que a gente chama de 1000 anos de trevas? Porque todo o conhecimento filosófico clássico grego ficou dentro dos mosteiros da Igreja Católica. O povo não tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Só começou a ter acesso com o Renascimento, no início da Idade Moderna. Certo? Então, como era a característica do povo da Idade Média? Agrária, né? O povo morava no campo, não existia cidade, todo mundo, a língua eram dialetos locais, né? A língua oficial era o latim, né? Onde os padres faziam a missa de costas para o público e em latim. Então eles interpretavam a seu bel prazer como que liam a Bíblia, né? E aí o povo só falava o quê? Amém. Né? Então essa ideia foi durante a Idade Média um problema que foi resolvido no início da Idade Moderna com quem? Com quem foi que traduziu a Bíblia para o alemão? Lutero, né? Então com a reforma, né, luterana, que depois a igreja veio com a contra-reforma para justamente impedir esse avanço do luteranismo. Mas voltando para René Descartes falava o seguinte, que primeiro a gente pensa e depois a gente faz. Então a razão é a primazia de tudo. Então ele falava o quê? Ele dizia, dentro de que escreveu no discurso do método, e nesse discurso do método ele foi criando de forma racional o conhecimento de tudo que estava ao seu redor. Mas eu vou perguntar aqui ao pastor Jaime. Pastor Jaime, você está me ouvindo bem? Sim, pois não. Então, vamos lá. Quando René Descartes fala do racionalismo para a descrição do mundo de forma racional, ele olha para uma cadeira e diz, o que eu estou vendo em minha frente são 4 pés, um assento e um encosto, beleza? Então, aquilo ali eu vou chamar de cadeira. Isso é uma forma racional de descrever uma cadeira, ok? Só que ele foi fazendo isso com tudo que ele via. Mas ele chegou em um conceito que ele não via, mas ele sabia que existia dentro da cabeça dele, que foi o conceito de quê? De Deus. Certo? Entendeu, Jaime? Então, o que é que ele perguntou? Como é que eu tenho o conceito de Deus dentro da minha cabeça se eu não vejo ele ao meu redor? E aí, Padre Jaime? Como é que você responderia essa pergunta? De forma racional. De forma racional? De forma racional. Ele é racionalista, cartesiano. Certo. Explicar Deus de forma racional. Isso. Olha, eu acho que a Bíblia diz que é pela fé, né? Sim. O que ele criou, principalmente, né? Pronto. Mas Descartes quer racional. Descartes só queria racional, cartesiano. Sim. E ele ficou igual você aí, pensando, matutando. E aí, qual foi onde ele chegou? Ele disse o seguinte, que Deus é uma ideia inata. Né? Então, o que é uma ideia inata? Você já nasce com a grife do Criador em você. Né? Então, pega um exemplo aqui. Quando você vê um cara com a camisa, aquela camisa que Saulo usa, que tem aquela setinha assim, quer dizer o quê? Qual é aquela grife, Saulo? Tem aquela setinha. Hein? Lacoste. Não, Lacoste é do jacaré, pô. Não tenho nem ideia. Sou proletário. Eu não conheço. E aí, Flávio, é próximo? Nike. Nike, Flávio conhece tudo de mim. Desculpa, perdão. Tem, deve ter até o tênis da Nike, tem uma fortuna. E aí, quando você
olha para o tênis da Nike, uma camisa da Nike que tem aquela marca, você já sabe, é da Nike se não for falsificado no Paraguai, certo? E aí você já sabe. Então, essa mesma ideia, René Descartes nos traz de uma forma racional de entender a ideia de Deus dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa cabeça. Por outro lado, existia John Locke, o empirismo, que dizia o seguinte: rapaz, primeiro vem a experiência e depois vem a razão. Primeiro a gente experimenta e depois a gente faz. Você concorda com isso, Jorge? Diga aí. Pode falar? Jorge, professor Paulo, Jorge, ele geralmente trabalha e participa conosco, então talvez agora ele está ouvindo. Beleza, Ludmila. E aí, Lourdes, você concorda? O que é que você acha primeiro, Lourdes? O conhecimento seu. Primeiro você pensa, depois faz, ou primeiro você faz e depois pensa? Pode falar? Estou pensando aqui. Beleza. Então, essa discussão. Já respondeu aí, já, né, professor? Tá pensando, é isso aí. Já respondeu. Racionalista. Diga, gente. Diga. Eu acho que essa resposta ela não é tão fechada. Sim. Porque existe, inclusive, algumas formas, né, alguns momentos em que a gente age pela emoção, né, e aí a gente está deixando a questão da razão de lado, e aí a gente está, nesse caso, fazendo e depois a gente pensa. É bem jeito adiantando meu barco. Tanto é que a gente vai depois assim, poxa, eu me arrependi. Beleza. Se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Mas, se você perguntar de modo geral, né, a gente, para chegar num consenso, eu diria que a gente primeiro pensa e depois executa. Mas não que a gente também não execute para depois pensar. Beleza. Jesus, não adianta meu baba não, viu? Já eu chego no que você está falando. Flávio levantou a mão, diga aí, Flávio. Desculpa pelo spoiler. Diga, Flávio. Eu acho que tem essa ideia em contrapartida os dois pontos, né? Porque nós somos racionais, mas nós também somos instintivos, né? Então o instinto ele faz agirmos primeiro para depois pensar. E a racionalidade faz a gente pensar primeiro para depois agir. Beleza, então vocês já estão férias, porque já estão adiantando meu baba aqui. Então foi isso, que essa discussão, né? O cara defendia a sua razão, o outro defendia a sua experiência, mas eles vão encontrar lá na frente um cara, né, que é o... Professor Paulo. Diga. Desculpa, o Whindersson estava com a mão levantada também? Quer falar, Whindersson? Acho que tudo bem. Boa noite, eu estava assim. Beleza. Eu estou no primeiro ano de filosofia, né? E eu passei recentemente pela história de Aristóteles. Beleza. E Aristóteles foi o que levantou que primeiro você se percebe a realidade com os sentidos e depois aplica a razão. Essa é a ideia. Beleza. Eu não quero falar da filosofia clássica grega, e principalmente desse período áureo da filosofia clássica de Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, todo o pensamento da Igreja Católica é baseado no pensamento aristotélico, né? O Whindersson deve estar estudando isso, por causa do tempo. Então, adiantei para vir a Idade Moderna para cá, senão a gente vai sair daqui meia-noite, certo? Mas vamos lá. Viu, Whindersson? Você está certo com relação a isso, mas eu estou querendo pegar só da Idade Moderna para cá. Então, quando você pega aqui, ó, razão, experiência, essa discussão, chega na frente e vai encontrar o cara. Esse cara é o que sintetiza o que Jesus falou. Depende da situação, né? Em algum momento você pode utilizar a razão e em outros momentos você pode utilizar a experiência, que foi Immanuel Kant. Nasceu na cidade de Königsberg, na antiga Prússia, que é a atual Alemanha. O cara ele era tão bom, que ele tão disciplinado, que ele nunca saiu de Königsberg. Todos os estudos dele foram feitos lá, certo? E as pessoas acertavam o relógio pelo horário que ele passava. Você vê que todo dia ele passava pelo mesmo local, na mesma hora. Então, um cara muito respeitado na cidade.
Então ele diz justamente isso. Ele escreve Crítica da Razão, já, viu, Jesus? Ele escreve Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Então, Crítica da Razão Pura, ele vai justamente falar sobre as categorias kantianas em cima do racionalismo, né, de René Descartes. E Crítica da Razão Prática, ele vai falar sobre a questão do empirismo e como se processa essa questão do conhecimento, né, através da tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, e você vai crescendo em cima desses conhecimentos. Diga, Jesus, você ia falar alguma coisa, diga aí. Não, só apertei aqui sem querer, desculpa. Ah, beleza. E ficou claro até aí? Pronto. Um detalhe com relação a Kant é que ele faz um estudo de um grande protestante da época, um grande comerciante da época, chamado Swedenborg. Né? Swedenborg, ele era muito rico, e ele começou a... Vocês lembram que eu falei dos fenômenos que aconteceram na cidade de Hydesville? Aconteceu também com o Swedenborg. Swedenborg tinha fenômenos, inclusive de levitação, ele ficava no ar. Né? Ele fazia vários fenômenos, que a gente pode dizer, ligado à espiritualidade, que foi estudado por Kant. Kant estudou esse cara, né, apesar de não estar na mesma cidade, mas profundamente. E ele queria encontrar qual seria o elemento que estava fazendo com que todos aqueles fenômenos funcionassem. Como, por exemplo, de materialização, de levitação, etc. e tal. Como os gregos, que o Wilson falou aí, buscavam a unicidade, né? Ou seja, aquela matéria única que estava em tudo que era criado no universo. Né? Tem os períodos naturalistas que eles buscavam, né, os atomistas, né, a escola pitagórica, tudo isso buscavam uma informação de um elemento único no universo. E aí, Kant buscou e não encontrou essa resposta. Aí ele escreveu um livro falando sobre essa pesquisa dele, de Swedenborg, e dizendo que realmente ele não encontrou. Então o cara foi humilde, né, de fazer a pesquisa filosófica, tentar encontrar, mas não conseguiu a resposta que ele queria. Então, essa filosofia, ela sai de Kant, né, e vai chegar, eu vou compartilhar agora aqui a tela, para a gente entender um pouquinho o que eu estou querendo. Stefan, se você quer falar alguma coisa? Ainda não? Está aparecendo para vocês aí? Agora sim. Pronto, beleza. Então aqui que eu falei, a filosofia do racionalismo de René Descartes, o empirismo de John Locke passa por Kant, aí chega no século XIX, na Alemanha, com Hegel, certo? Chega na Alemanha, idealismo, né, alemão com Hegel. É esse idealismo alemão, né, que Karl Marx, Friedrich Engels vai pegar para fazer os seus estudos, né, sobre a questão do materialismo histórico e do marxismo. E, do outro lado, vem o positivismo de Auguste Comte na França. É importante destacar o seguinte: o racionalismo ele passa por Kant e dá origem ao idealismo alemão. O empirismo, que lembra da experiência, o empirismo está ligado à experiência, passa por Kant e dá origem ao positivismo francês. Ok? É nessa efervescência, né, que a Europa está passando no século XIX, o positivismo, as ciências positivas, a matemática, a física, a química, etc., que dá prioridade ao materialismo. E surge também, nesse período, o determinismo positivista. Né? O determinismo positivista, o que seria o determinismo positivista? O nosso colega aqui, Wilson, ele está estudando lá a filosofia clássica grega. O Wilson, dentro da filosofia clássica grega, você ouviu falar na tragédia grega, não foi? O senhor diz a degradação da filosofia? Não. O conceito da tragédia grega, você lembra? Não. Pronto, então vamos lá. O que é que a tragédia grega dizia? Dizia, por que chamava de tragédia? Porque o homem não tinha determinismo
no livre-arbítrio. Porque tudo estava determinado pelos deuses. Então, era o que? Eles eram politeístas, então nós estávamos aqui, mas não adiantava fazer nada, porque já estava tudo escrito, Mectub, tudo está escrito nas estrelas. Então, para o homem, que não ia ter liberdade e livre-arbítrio, isso era uma tragédia, né? E aí, isso foi representado muito, né, no teatro grego, através, né, das representações que tinham lá na arena. Diga, Jason. Questão da tragédia grega, eu hoje talvez faça um paralelo aí, né? Não sei se os meus colegas sabem que a gente não tem só um tipo de reforma protestante, né? A gente tem reforma protestante além da luterana, a gente tem né? E aí esse modelo, né? Esse mindset, esse modelo de fé dos calvinistas, né? Eles acreditam dessa forma aí, né? Que você já vem para o mundo, que seu destino já está predestinado, que Deus já sabe quem é que ele vai salvar, que não adianta. Eu até brinquei com uma pessoa que estava conversando outro dia, disse, nossa, então não adianta, eu não preciso ter uma conduta ilibada, eu não preciso passar por um processo de evolução, porque Deus já sabe que eu estou salvo, eu agora posso tirar o pé do freio, do acelerador, posso puxar a ladeira com tudo, porque o que eu fizer não vai adiantar, porque eu já estou salvo ou eu já estou perdido. Isso. É isso mesmo? Ele disse, é isso aí. É isso aí, é. Então a ideia era essa da tragédia grega. E um detalhe, dos gregos eles diziam que a mulher não tinha alma, viu, Ludmila? A mulher não tinha alma. Então ela não podia ser filósofa, né? Não podia filosofar, não podia discutir com o homem. Aí eu pergunto, e se como é que faziam as apresentações nas arenas das tragédias que quando tinham papel de mulher? Vocês sabem o que é que eles faziam? Para representar o papel da mulher dentro das tragédias gregas nas arenas? Alguém sabe? Os homens... Desculpa. Diga, pode falar. Diga, Lourdes. Os próprios homens faziam o papel. Como é que eles faziam o papel? Oi, podia. É porque é só caindo, gente. Desculpa, perdão, é só falhando aqui hoje. Eles faziam o papel, mas usando máscaras, né? Então ele pegava as máscaras, botava no rosto, aí ele virava mulher, ou virava outro personagem, certo? E assim por diante, surgiu inclusive a ideia das máscaras desse contexto daí. Mas por que eu estou falando na tragédia grega? Porque nós estamos no século XIX, e no século XIX surge o determinismo positivista. O determinismo positivista seria a mesma coisa da tragédia grega. Como assim, Paulo, se nós não éramos mais politeístas? Mas calma. Por quê? Porque o determinismo positivista defendia o quê? Que a ciência não era mais os deuses. Determinava tudo e explicava tudo para as questões humanas. Então, se esses filósofos e esses cientistas diziam que as ciências positivas respondiam a todas as questões humanas, nós não precisamos mais do que acreditar em Deus. Porque Deus não existe. Se tudo está também determinado pela ciência, pelas leis da física, pelas leis da ciência, o determinismo positivista dizia isso. Então, nós não acreditamos mais em Deus. E aí a maioria dos filósofos e cientistas da época se tornaram materialistas. Observe que é nesse período, século XIX, como eu falei, que surge a doutrina espírita. Né? Onde o materialismo está forte, o positivismo está forte, né? Tudo leva para o quê? Morreu, acabou. E surge lá em Harrisville um espírito dizendo, epa, tem uma coisa errada aí, morreu, acabou, não, eu estou aqui, e ainda disse como foi morto, onde estava morto, o pessoal foi lá, procurou, achou o corpo dele. E aí, como é que fica a situação? Surge, né, como eu já falei, esse grande ser, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que vai ter um trabalho, né, de contextualizar esse novo conhecimento para o mundo, através da filosofia, através da ciência, através da religião e através da arte. Que missão o cara teve? Né? Primeiro, ele era um educador, ele teve escolas, sempre voltado para o discípulo de Pestalozzi,
sempre voltado para a educação do ser. Altamente positivista. Para tudo era o crivo da razão, cartesiano, mas ele tinha um diferencial dele, né? Então, ele começou a fazer os seus estudos e a ter os seus contatos com esses fenômenos que estavam acontecendo na Europa, chamados fenômenos da mesa girantes. As mesas giravam, né? As pessoas iam para os encontros, e aí a perguntar, Stephenson, eu vou ganhar na loteria ou não vou? Né? E aí queria ver a resposta do espírito, para saber se o espírito ia responder. Aí fica difícil. Né? Então, o objetivo, né, desses espíritos não era, a depender do espírito, não era mostrar que você ia ganhar na loteria, não era chamar atenção para uma realidade que existia além do material. Se a gente pegar os filósofos dessa época, 19, Heidegger, né, pegar Nietzsche, pegar outros filósofos que agora me passou a cabeça, todos eles eram pessimistas, depressivos, certo? E aí, por quê? Porque ele teve essa influência positivista, materialista. Nietzsche, ele era o quê? Filho de protestante, base religiosa tinha. Ele não pode dizer que ele não teve contato com a religião, teve, certo? Mas aí é outro bate-papo que a gente pode ter depois, inclusive com o nosso amigo Stephenson aí, que conhece muito, né, sobre todos esses caras que eu falei aqui, certo? Mas vamos lá. E aí, como é que surge essa doutrina? Primeiro, esse Kardec, ele entra em contato com esses fenômenos que vai acontecendo, porque ele foi convidado várias vezes e não aceitava, mas ele chegou aí a um fenômeno desse, estudou e entrou em contato, ele percebeu que nas mesas girantes, a mesa não tinha cérebro, a gente sabe, isso é racional, não tem essa história, a mesa não tem cérebro. Então, há alguma coisa que respondia às perguntas das pessoas que estavam esta mesa, fora da mesa, óbvio, né? Esse é um pensamento criterioso e racional que ele utilizou, certo? E aí ele começa a fazer os seus estudos a respeito da doutrina espírita. Eu vou chegar aqui, alguma pergunta aí que eu vou compartilhar a tela. Até aí alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bora para frente então, né? Esse já apareceu já para vocês aí. Apareceu? Agora apareceu. Beleza. Então, falando sobre o espiritismo kardecista, o espiritismo é simultaneamente uma filosofia moral. Por que moral? Porque ela faz com que você se transforme interiormente. O espiritismo não é uma instituição física, como, por exemplo, a igreja. Não. Ou o centro espírita. Ela é uma instituição pessoal, de transformação interior. E uma ciência positiva. Lembra que a gente falou de ciência positiva, século XIX? Por quê? Porque ela desenvolveu métodos para comprovar aquilo que diz. Por exemplo, reencarnação. Existem estudos sobre reencarnação que são comprovados através de ciência, da ciência positiva. Inclusive, a Igreja Católica, muita gente fala que não é reencarnacionista, é sim, senhora. A Igreja Católica, ela é reencarnacionista, alguns padres não aceitam, mas, por exemplo, os padres franceses têm estudos sobre reencarnação. E depois, se a gente quiser, tiver tempo, a gente pode bater um papo sobre isso. Então, ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão, aquilo que Jesus falou aí. Apresentou-se ao mundo no momento preciso em que as concepções religiosas do passado se deslocavam de suas bases, em que a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo ceticismo, errava no vácuo sem bússola e tateando como cega procurando o caminho. Século XIX, que a gente acabou de falar, esse tumulto, esse furacão que estava acontecendo no século XIX, que surge o espiritismo, inclusive a palavra espiritismo é um neologismo criado por Hippolyte Léon Denis Rivail. Esse
é responsável pela codificação. Herculano Pires, um filósofo espírita, ele nos diz o seguinte: todos falam de espiritismo bem ou mal, mas ninguém o conhece. Geralmente o consideram como uma seita religiosa comum carregada de superstições. Pensam quase todos que se aprende a doutrina ouvindo os espíritos. Não obstante, o espiritismo é uma doutrina moderna, perfeitamente estruturada por um grande pensador, escritor e pedagogo francês, homem de letras e ciências, famoso por sua cultura e seus trabalhos científicos, e que assinou suas obras espíritas com o pseudônimo de Allan Kardec. Saber isso já é saber alguma coisa a respeito, mas está muito longe de ser tudo. Eu gostaria aqui, para não ficar falando o tempo todo, da contribuição de nosso amigo Stephenson. Ô Stephenson, por que Hippolyte Léon Denis Rivaio passou a utilizar esse nome Allan Kardec? Mas antes de você falar, Geiso levantou a mão aí, eu queria que Geiso falasse. Diga, Geiso. Você curiosamente falou aí sobre a questão reencarnacionista para a doutrina católica, e diz que lá na frente a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Tem padres que se debruçam a respeito desse assunto, conheço muitos padres, e hoje eu vejo que, de fato, né, de forma empírica, tá? Com o pouco relacionamento que eu tenho, eu vejo que realmente é algo que estaria atrás alguns padres têm a pulga atrás da orelha, muitos não comentam, né, porque é algo que foge à doutrina da igreja, e fugir da doutrina da igreja, mesmo nos dias atuais, né, pode implicar em punições, enfim, então as pessoas preferem fugir desse tema, mas eu vejo que, assim, isso é muito controverso, é muito mais controverso para os evangélicos, para os neopentecostais, né? E aí eu queria saber se, na sua opinião, né, alguns deles, existe uma corrente de pensamento dentro desse grupo que já se volta também a um outro pensamento, a estudos, né, que liguem a questão reencarnacionista, e se pode lá na frente, né, através de uma corrente de pensamento, se ter uma mudança, né, no modo dessa forma pragmática, né, de afirmar que não existe reencarnação no meio evangélico. Beleza. Jesus, se você pesquisar um padre chamado Padre Brunner, francês, né, ele escreveu vários livros, e na França os padres eles estudam a reencarnação abertamente, sem problema nenhum. Ele escreveu uma frase muito interessante falando sobre os espíritas. Ele disse o seguinte, que o que atrapalha, o que trava a doutrina espírita de evoluir mais são os católicos reencarnados nela. Entendeu? Então, ele é tão reencarnacionista que ele fala que nós que estamos na doutrina espírita somos os padres que trazemos esses, né, entraves ainda dentro de nós, como a ideia, por exemplo, de pecado. Né? A doutrina espírita não trabalha a questão do pecado como a Igreja Católica. Para nós, os erros, entre aspas, que cometemos, né, faz parte do nosso nível evolutivo. Nós não fazemos melhor porque não somos capazes, mas tudo que fazemos hoje que não nos serve no processo evolutivo, precisamos ressignificar. No momento que ressignificamos nossos atos, vamos nos tornando melhores. Que é diferente do pecado. O pecado é você cometer um erro e precisa pagar por esse erro. Agora, aí a gente pergunta, como é que eu vou pagar por uma coisa que eu fiz sem saber por que estava fazendo? Né? Então, Deus seria injusto comigo. Entendeu a diferença? Então, essas coisas de conceito, né, que a doutrina vem clarear cada vez mais na nossa vida. E uma outra coisa importante é essa ideia da reencarnação e da ressurreição está lá atrás. Porque o que é a ressurreição? A ressurreição é você retornar no mesmo corpo. Pode, Jason? Eu acredito que não, até porque o corpo decompôs. Pois é, você está ficando esperto. Outro dia eu falei com uma pessoa aqui acerca da questão reencarnatória, porque é o que eu acredito na reencarnação, e aí eu disse assim, primeiro porque, né, se a gente for imaginar, dentro do processo histórico, né, hoje a gente vive em média 80 anos, 80 e poucos anos.
isso é muito pouco dentro de esse espaço de tempo aí, é muito pouco para a evolução de um ser humano. E aí eu falei o seguinte, né? Eu disse assim, então é o seguinte, eu tenho 80, eu vou morrer com 80 anos, então assim, eu tive 80 anos para evoluir enquanto ser humano, né? Para aprender, e com a maturidade a gente entende que a gente vai, né, realmente aprendendo um pouco mais, quanto mais se vive, mais se aprende e maior chance, né, e maior chance de um desenvolvimento espiritual a gente vai tendo. Eu disse, então, como é que Deus trata, né, um cara que morreu com 20 e o outro que morreu com 80? 20 anos, o cara teve 15 anos, vou descer mais. Eu vou botar, o cara teve 15 anos para poder ter uma vida aqui, essa vida assim, libada, essa vida perfeita, essa vida, né, que as religiões judaico-cristãs preconizam, né? Eu disse sim, aí como é que funciona essa coisa? Essa conta não está fechando. É injusto, né? É injusto. Antes de esse Stefan está aí coçando para falar, mas tem Flávio aqui, ô Stefan, espera aí, Flávio, diga aí. Então, eu queria colocar só essa questão, como o Jason colocou sobre a ideia do Tá baixo, Flávio. Tá baixo? Aí. Melhorou? Então, eu queria colocar sobre essa questão a partir dessa luterana, essa nova linha do neopentecostal, como o Jason colocou, né? Na questão, se você parar para analisar os textos, né, da própria Bíblia, a Bíblia é muito clara, ela é muito clara. O problema é a interpretação das pessoas, né? Quando João Batista ele foi anunciado para Zacarias, o anjo que ali transmitiu a mensagem para ele, né, assim como os relatos da Bíblia, ele fala sobre que o espírito que viria seria semelhante ao espírito de Elias. Então, olha, é um espírito, a ideia do espírito. Se tem essa ideia do espírito que seria semelhante, não seria esse mesmo espírito? Olha a questão da ideia da reencarnação sendo colocada num contexto bíblico. É uma falta, eu acho que é só uma falta de interpretação de cada um e poder saber assimilar as coisas que a própria escritura fala. Eu analiso, como eu tinha falado, eu criei um conceito, né? Cheguei a um conceito de imortalidade através da Bíblia, que hoje eu vi que era uma filosofia africana. É o que desconstruiu todo o meu conceito. Então, tipo assim, é uma questão de interpretação e o bom senso. É saber que você tem a dualidade, né? Do Flávio, do Jason interior, é aquele que constrói, e o Jason exterior, que é aquele que a gente está vendo. Então, existe essa dualidade, né? Então, é tudo uma questão de você, tipo, sei lá, deixar... Em partes você vai entender, outras você vai conseguir explicar, outras vai ser difícil explicar. Não sei se eu consegui ser claro. Ficou claro, beleza. Antes de passar para Stefan, que ele ia falar sobre por que Hippolyte Leon Denisard utilizou o nome de Allan Kardec. E, Stefan, você também pode dar uma puxadinha até o início do Livro dos Espíritos, viu? Por causa do tempo. Agora, preste atenção aqui, Jesus e Flávio, o pessoal que está aqui ouvindo a gente. A questão da ressurreição e da reencarnação, né? Reencarnar seria você... Rapidinho, Stefan. Reencarnação seria você voltar em um novo corpo, certo? E ressurreição é você voltar no mesmo corpo, mas como o Jesus falou, quando o cara desencarnou, morreu, fica meio difícil o cara, né? Ver rapidinho, Stefan. Essas questões, elas se tornam um pouco difícil você determinar o fundamento disso tudo, até porque as culturas elas têm várias perspectivas nesse processo todo que nós caminhamos, desde do primitivismo até chegarmos aos nossos dias. Mas o mais interessante para se trazer a reencarnação dentro de uma perspectiva da própria ciência é reanalisar a trajetória da própria ciência em função da reencarnação. Por exemplo, a metapsíquica nasceu em função do espiritismo. Por quê? Porque eles pegaram aquele cara lá, Richer, e disse, olha,
acaba com essa história aí, porque isso aí tudo é conversa fiada. E era um cara da academia, é um cara... Então, o que é que ele foi fazer? Ele foi fazer um estudo, fundou a metapsíquica, porque ele não pôde desbancar essa interpretação que nós trazemos como processo de reencarnação. Ah, você não conseguiu? Ora, nasceu a parapsicologia. O fundamento dela foi quem? Foi a busca de desbancar o espiritismo. O J.B. Heine foi fazer os estudos e terminou se convencendo de que isso era realidade. Quer dizer, nós estamos dentro de um processo em que os meios científicos que utilizaram na época, eles vêm sempre confirmando a codificação espírita. Por último, você teve... Não, por último, não. O mais influente foi aquele das materializações, o William Crookes, que era o bambambam da ciência. Ele recebeu um laboratório chumbado, todo revestido de chumbo, para não passar nada, nenhuma influência. E os espíritos se materializaram, cortaram o cabelo, pesaram. Isso foi jogado debaixo do tapete, porque existem os fundamentos também da nossa sociedade que navegam em certos interesses, que isso não é interessante. Então, esse processo das discussões, se nós nos situarmos no campo dos conceitos, né, nós não vamos chegar a nenhuma definição, porque os conceitos nós temos que respeitar sempre as interpretações de acordo com os momentos culturais que existiam. Por isso, nós temos a discussão da Bíblia era essa, não pode ser, cada um interpreta dentro da sua perspectiva cultural. Né? Por exemplo, é muito interessante que vocês estão trazendo religião e religiosidade. O que é isso? Então, eu fui fazer uma busca, justamente, achei interessante isso aí, porque vocês trazendo essa ciência da religião e religiosidade. Bom, eu fazendo uma busca com perspectiva do próprio espiritismo, eu fiz uma distinção muito clara. Né? Eu descobri que os caras, Bolzano, o próprio Spencer, que o Bolzano era discípulo de Spencer, né? Influenciou esse processo, né? E eu percebi que a religião sempre foi a institucionalização da religiosidade. Você pega a religião... Mas o que seria a religiosidade? O que disse Sócrates. A ciência da alma, né? Mas o que seria a ciência da alma? É o que você sabe que você não aprendeu aqui. Todos nós temos consciência de nós mesmos e nós não aprendemos isso aqui. Isso não foi ensinado. Nós nascemos, a proporção que o organismo biológico vai nos dando condição, nós, como espíritos, vamos revelando o grau de consciência. A noção de um ser superior, nós não aprendemos aqui. Isso a psicologia, a antropologia já demonstrou que é realmente inata. Então, você tem uma série de processos que, em um estudo desse, num laboratório interessante que vocês estão trazendo, nós já temos estudos dentro da própria metodologia científica. Tem Ian Stevenson, que recebeu quantos milhões para provar para aquele cara que existia reencarnação e publicou 20 casos de reencarnações na Índia, com comprovações que são assim irrefutáveis. A outra coisa interessante é que a ciência ela vai trazendo fundamentos, não para o espiritismo como uma religião. Eu não diria isso, porque Kardec ele dizia que o espiritismo seria o futuro das religiões. Não é o espiritismo como nós estamos vendo hoje, que tudo progride, tudo muda. O processo é evolutivo. E nós estamos presos em uma base onde nós chamamos a ciência da alma. É essa que eu estou lhe dizendo. É aquilo que nós sabemos que não aprendemos aqui. E a ciência, como fundamento científico, ela está condicionada meramente à objetividade do mundo. É natural que ela seja assim, porque nós estamos passando por um processo que necessitamos disso, e todos, dentro dessa perspectiva da objetividade do mundo, vai criar seu sistemazinho lá, e cada um vai ter suas razões. E nós temos que entrar nessa discussão dentro dessa dimensão democrática das razões de cada um. Mas, no fundo, eu acredito que nós vamos chegar a essa perspectiva que realmente nós somos espíritos, que reencarnamos em várias épocas da humanidade e vamos vivenciando essa experiência
e caminhando nesse processo de evolução, sempre evoluindo nesse grau de consciência que nós estamos vivenciando. Agora, aqui temos muitos penduricalhos, né, a ser considerado dentro dos interesses que determinam as nossas relações. Por exemplo, o materialismo ele surge. Ele poderia não surgir? Não, ele faz parte do processo. Ele faz parte do progresso. Porque o espírito encarnado, se você analisar, nós passamos por um processo em que nós somos mais influência da matéria do que do próprio espírito. A Anete Guimarães, que é uma médica, ela estudou muito sobre esse processo, ela faz esse estudo e demonstra, quando nós começamos até hoje, onde é que nós estamos. Nós ainda estamos muito vivenciando o momento em que os princípios materiais, ele determina realmente os fundamentos das nossas relações sociais. E só pode dar isso no materialismo. Quando nós avançarmos num processo de mente, de consciência, em que nos reconhecemos como espírito realmente, eu acho que toda essa realidade ela vai mudar. Porque se você observar o espiritismo, como doutrina, os espíritos usaram Kardec naquela época e trouxeram essa codificação a partir desse momento que Paulo fez esse caminho aí. E se tiver tempo, ele vai buscar a essência disso. Mas o espiritismo, como uma perspectiva de revelação do espírito, é desde o primitivismo, é desde a intuição do primitivo. Na psicologia, você já percebe isso. Então, por exemplo, Kardec, quando ele começa a fazer essa trajetória, como o Paulo falou aí, ele tem necessidade de, olha, por que eu estou aqui? Então, é por isso que ele descobre uma reencarnação dele e ele vai buscar essa posição dele, olha, qual é a posição de consciência que eu estou aqui? Era um druida lá, chamado Kardec, que já estava envolvido nesse processo há milhares de anos. Então, eu acho que o espiritismo ele traz essa perspectiva e essa abertura para a ciência. O espiritismo, por isso que diz que ele é ciência e filosofia. Agora, a filosofia, Sócrates dizia que para ser filósofo, só a partir do momento que você realmente tem consciência da sua imortalidade. Bom, a filosofia materialista, ela ocorre dentro de eu entendo, de uma articulação da linguagem, seus significados, a estética e o reino da subjetividade. E aí nós temos muita coisa para discutir quando vocês trazem esse tema aí. A religião e religiosidade, né? Essa ciência da religião, com religião e religiosidade. Então, o espiritismo ele tem muito assim, ele tem muito material para contribuir com esse estudo dentro de todas as perspectivas que vocês possam trazer de qualquer religião ou de qualquer natureza de conhecimento da ciência da alma, que nós chamamos de religiosidade. É isso. Beleza, Stefan. Jason, você quer falar alguma coisa quando você levantou a mão aí? Diga aí. Eu quero falar, sim, que o Stephenson ele falou sobre a questão do entendimento versus a contemporaneidade. Né? E quando eu converso com as pessoas, né, sobre alguns temas polêmicos bíblicos, né, digamos assim, um deles é a questão acerca da homossexualidade, né? Quando se fala de homossexualidade, gente, a homossexualidade ela foi retirada, né, ela passou a não ser entendida como doença nos anos 80. Então, os anos 80 é logo ali, na esquina. Eu digo, se nos anos 80, que é logo ali na esquina, o homem não tinha uma compreensão dinâmica acerca desse assunto, quiçá há 1.500 anos atrás, né? E diga-se de passagem, um entendimento que nós ainda estamos buscando acerca desse processo de sexualidade, que as pessoas hoje se sentem muito confusas, né? Diante de tudo que surgiu, de todas as nomenclaturas hoje, né, de todos os conceitos que vêm surgindo aí, as pessoas, poxa, o que é isso? Eu digo, quiçá, há 1.500 anos atrás, 1.700 anos atrás, o homem não tinha esse entendimento. E as pessoas entendem que a questão bíblica, outro dia eu li no Livro dos Espíritos, se não me engano, né, que Kardec ele diz o seguinte, que nunca a comunicação ela se dará
de modo, ela será 100% do espírito comunicante, né? Que ali, naquela mensagem que é passada, ela é decodificada e existe também, porque isso está passando pelo racional daquela pessoa, né? Então, ali também, naquela mensagem, acaba no código, né? Indo algo que talvez seja de Jason. E o que eu digo para as pessoas, eu digo assim, não foi Deus que chegou lá e disse assim, olha, escreva isso dessa forma, assim, assado. Eu digo, eu entendo que algumas coisas, né, foram inspiradas, mas entendo também que ali, de acordo com a cultura da época, de acordo com o entendimento do homem acerca do que era certo, do que era errado, acerca do desconhecido, do conhecido, foi se codificando e se transformando naquela mensagem. E isso, eu sou um bandista, tá? E eu vejo muito isso hoje nas manifestações. Eu sou muito... quando a manifestação acontece, eu sou muito ouvinte, e aí eu consigo ver ali, digo, opa, essa mensagem que está sendo passada aí, isso aí faz parte do pensamento do médium. Às vezes até a estrutura política do médium se manifestando ali, né? E acredito que sempre foi dessa forma, que lá atrás também a espiritualidade já se comportava dessa forma, né? E todos os escritos aí que a gente tem de várias religiões, acho que não só não só da Bíblia, eu acho que perpassam por esse modal de espiritualidade, esse modus operandi da espiritualidade. Não sei se estou correto, se me fiz entender. Perfeito, está corretíssimo. Jaime quer falar, Jaime. Pois é, professor Paulo e demais. Uma pergunta, tipo a doutrina espírita, né? Até onde, na verdade, tem a Bíblia como verdade e como palavra de Deus? Sempre. Ou se tem? Sempre. Sempre. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros. Não é isso? A Bíblia é um conjunto de livros. E esse conjunto de livros, ele nos traz a história da humanidade. Né? Se você pegar o Velho Testamento, pegar o Novo Testamento, ele conta a história da humanidade. Agora, o que é que diferencia a doutrina espírita no contexto com relação a outras interpretações desses livros? É justamente o pensamento cartesiano racional, a fé racional que Allan Kardec, ou Hipólito Leão Denis, e vai nos traz, entendeu? Então, por exemplo, tem certas coisas ali que é uma interpretação humana. E como esse Gênio falou aí, a depender do contexto cultural da época, cada um vai interpretar de acordo com sua forma. Nós chegamos no século XIX, né, consciências positivas, com novos tipos de conhecimento, que já nos dá instrumentos para que a gente tenha uma maturidade maior nessa cosmovisão de mundo. Entendeu? Então, quando você pega, por exemplo, pegar um exemplo lá da Bíblia, de Jesus. Jesus, para a doutrina espírita, foi o ser mais evoluído que já veio à Terra, que a gente conhece. Existem outros iguais a ele, deve existir, mas que a gente conheça, ele foi o ser mais evoluído que já existiu. Aí eu falo para você, Mahatma Gandhi, que não era espírita, disse a mesma coisa. Sai Baba, que também não era espírita, disse a mesma coisa. Várias pessoas do Umbanda, do Candomblé, reconhecem Jesus como autoridade espiritual também. Está entendendo, Jaime? Então, quando a gente fala isso todos vai para o mesmo caminho. Porque o que é que a doutrina traz? O que é que Jesus disse? Mas todos eles reconhecem que Jesus foi o único que reencarnou, não é isso? Não, é isso que o que a pergunta, repita aí. Repita a pergunta. A Bíblia diz, o verbo se fez carne, João 1:1. O verbo, ou seja, Jesus realmente, ele encarnou. Isso, mas aí é que vai a interpretação racional. Jesus não é Deus. Por exemplo, para os católicos, Jesus, o Espírito Santo e Deus é um só, que é a Trindade Divina. Mas para nós também é. Mas isso que eu estou dizendo, você é qual? Qual é a sua religião? Eu sou pastor evangélico.
É isso, então para você também é, entendeu? Então aí vai aquilo que Gênio falou, com a interpretação, cultura, o contexto de cada um. Mas qual é a mensagem que Jesus nos passa? Jesus não foi de nenhuma religião, porque inclusive não existia, né? Ele foi depois dele que surgiu o cristianismo. Mas o que é que ele disse para o homem? Seja um homem de bem. É o que as religiões pregam, não é isso? A gente falando sobre a encarnação, ou seja, o assunto que está em pauta, né? A questão da encarnação, é isso? Não, pode falar. Ele falou várias coisas, mas diga. Mas o próprio Jesus disse para, por exemplo, um ladrão que estava na cruz, e morreu naquela cruz, Sim. Jesus liberou uma palavra dizendo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso. Ou seja, o que a gente entende? Ele não precisou ele voltar e reencarnar em algum ser para depois ele chegar a estar no paraíso. Entende? Também a Bíblia, quando se diz que acredita em tudo que a Bíblia diz, a Bíblia não pode se contradizer. Por exemplo, Hebreus 9:27 está dizendo, ao homem está ordenado a morrer uma vez só e depois virá o juízo. A Bíblia está deixando claro que o homem não vai reencarnar. Ele vive uma vez só e morre uma vez só. E depois ele vai enfrentar o juízo pela frente. Então, a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia explica a Bíblia. É isso que eu estou perguntando no caso e gostaria de entender melhor. Beleza. Olha, você sabe qual foi um dos motivos do cisma da Igreja Católica? Você sabe que existe a Igreja Católica Apostólica Romana e que existe a Igreja Ortodoxa do Oriente. Não é isso? Baseada no mesmo Evangelho, na mesma história lá do Velho Testamento. Só que acontece o seguinte, Paulo de Tarso, lembra de Paulo de Tarso, que antes ele era o quê? Saulo de Tarso, não é isso? Paulo. Ele era Saulo, ele se converteu na estrada de Damasco quando encontrou com Jesus, beleza? Pronto, aí se tornou Paulo de Tarso, que é um costume da igreja, né, quando a pessoa se converte, trocar de nome. O problema da divergência dentro da própria Igreja Católica foi a ideia de Paulo. Paulo achava que Jesus nunca reencarnou. Ele defendia que Jesus era um ser que estava materializado aqui na Terra, certo? E que nunca estava em carne como a gente. Essa é a discussão que rola dentro da igreja. Entendeu? E aí, alguns defendem que não, que Jesus passou pela carne como a gente para passar pelas lições. Porque aquela questão, a gente vai dar exemplo assim, moral, né? Se Jesus fosse passar por um determinado problema na matéria e ele resolvesse e evoluísse, já resolvi o problema, passei por aquele obstáculo, você acha que ele teria mais moral passando pelo obstáculo como a gente, mostrando como se faz, ou se ele não tivesse aqui, tivesse só materializado, ele teria moral para falar alguma coisa? O que você acha, Jason? Eu falo muito sobre isso, né? E, assim, o fato de Jesus ter vindo de fato, para mostrar que o divino, que o sagrado consegue passar pelas provas e expiações, digamos assim, que a gente tem aqui na Terra. Porque é muito fácil você ser Deus, você tá lá em cima, né? Ditando as regras, dizendo como fazer, como deixa de fazer, sem ter sentido dor, sem ter passado fome, sem saber o que é sem ter sentido frio, sem sentir essas emoções moral as quais nós sentimos. Né? Então, Jesus está concordando que Jesus é Deus, é isso? Está concordando que Jesus é Deus. Eu estou dizendo que se Jesus é filho de Deus, necessariamente ele está dentro desse panteão do espiritual do que é Deus. Mas a Bíblia diz o que você está falando. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele foi exatamente igual nós, igual eu e você, igual nós. Porém, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Logicamente que ele não sentisse, por exemplo, um anjo não poderia hoje interceder por nós, nem fazer o que foi feito por nós, um anjo não poderia, porque um anjo é espírito, um anjo não tem corpo, não tem forma, não é isso? Então, um anjo ele nunca iria poder fazer o que Jesus fez. Jesus fez o que fez porque ele realmente esteve em carne e ele sentiu tudo o que o ser humano fez. Beleza, é isso. A Bíblia diz assim, nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós.
Porém, temos um que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Vocês conhecem a história. Desde o início até a cruz, ele foi tentado a desistir do projeto, a desistir de tudo aquilo que ele ia fazer. Mas, então, Jaime, me perdoa uma coisa aí. Desde o início, não, né? A história de... Não estou dizendo aqui que Jesus, por exemplo, caiu em tentação, mas, assim, pelo que sei, pelo que vejo, né? A história começa... Jesus pequeno, depois tem um hiato aí, né? E aí você já vem para Jesus adulto, mas você não tem, por exemplo, a idade de Jesus, como, por exemplo, a adolescência de Jesus fica no anonimato. Mas você vai para a história e vai ver que ele serviu um pai, uma mãe, José e Maria, como qualquer adolescente. Jesus foi alguém que estudou, foi alguém que fez como qualquer adolescente hoje faz, vai para a escola, estuda, obedece ao pai, ajuda o pai, trabalhou na carpintaria com o pai. A história de Jesus começou aos 30 anos de idade, não foi? Foi quando ele foi batizado e ali começou o ministério de Jesus. Né? Ministério terreno que durou 3 anos, 3 anos e meio. Né? Daí é ali que foi o que mais foi importante para a história da humanidade, foi o que ele veio fazer, o que ele fez, entendeu? E o que ele deixou registrado. Beleza, gente, é o seguinte, tá massa, mas então é 8h40, bora fechar aqui um tempo pra gente terminar. Tem Stefferson, Tatiane, acho que levantou a mão para falar também, e a gente precisa fechar o contexto. E aí, Jason, e cadê ele? Caiu, não foi, professor? O professor Saulo parece que caiu, mas acabou que volta. E aí, Jason, pode ser assim? A gente fecha 9? Pode, podemos. Não. Então, bora lá, Stefferson, você ia falar alguma coisa, você levantou a mão aí? Não, era isso que é rápido. Bom, as contradições que ele está citando aí, claro que elas vão sempre existir. Primeiro, se você analisar, você vem de um processo de várias culturas, de várias traduções. Né? A gente não vai... É natural. Muita gente entende que, por exemplo, que Deus escreveu a Bíblia. Mas as evidências demonstram que não é bem assim. A Bíblia ela passa por várias culturas, né? Passa por várias interpretações e por várias línguas, por várias traduções. Se você até pegar o próprio livro dos Espíritos hoje, em função das traduções que houve do francês, você vai encontrar contradições. O que nós temos hoje à disposição de nosso processo humano, da humanidade, é justamente ter avançado nesse processo, tanto de conhecimento em relação à dimensão da religiosidade, como essa dimensão científica condicionada à objetividade do mundo, que nos permite realmente analisar qual é essa verdadeira natureza do ser. E qual é a perspectiva de retorno? Não é aceitar dentro de um conceito absoluto, porque X e Y disse que é assim. É analisar os estudos que se propagaram desde os primeiros momentos que a ciência ela começou a revelar esse mundo por trás da objetividade do mundo. Porque se nós formos simplesmente discutir as contradições dentro desse processo, nós não vamos chegar a conclusões que nos tragam realmente o fundamento e as razões da nossa existência. E só por existirmos é uma evidência de que existe uma inteligência superior. A não ser que vamos insistir na cultura grega, que nós viemos do caos, ou viemos do nada. Como é que podemos realmente ter consciência de si, ser capaz de ordenar coisas e ter surgido do nada e do caos? Então, isso merece reflexões de maior entendimento e, como ele está falando aí, as contradições também, elas vão sempre existir e nós não podemos ficar apegados às contradições porque temos instrumentos racionais que nos levam ao progresso e nos avançam em todos os sentidos da vida que nós estamos vivenciando. Beleza. Tatiane, você queria falar uma coisa, falou sobre hiato aí, quer falar alguma coisa? Segura a onda aí, Jaime. Tati, vai falar alguma coisa?
Oi, não, eu estava comentando sobre o Beato. Sobre o Beato, que eu sempre pensei da infância até o Jesus que a gente conhece, que nada aconteceu, né? Só ele fez um download. Mas aconteceu muita coisa que a gente não tem conhecimento, que aí só cabe a ele mesmo dizer. Já me diga aí rapidinho o que você quer falar. Flávio falou. Diga, gente. É minha vez? Pode falar, Flávio. Pode falar, Flávio. Flávio colocou aqui, eu acredito que nesse conceito de reencarnação, parte da frequência energética, o ladrão da cruz haveria de ter alcançado a frequência energética de não retornar. Aí então, no conceito de imortalidade, que você permanece vivo até deixar de ser lembrado, onde a essência retorna ao todo da existência. Com relação à doutrina espírita, que a gente está falando de doutrina espírita, quando é que a gente deixa de reencarnar, já que a gente está falando de reencarnação? Quando nos tornamos espíritos puros, né? Então, segundo o budismo, por exemplo, quando a gente deixa a roda de samsara, né? Então a gente deixa, não precisa mais ficar naquele ciclo da reencarnação. E é muito parecido com o que a gente pensa na doutrina espírita. O espírito puro é aquele que não tem mais perispírito, não tem outras formas mais materiais e não existe nenhuma influência da matéria sobre o espírito. No caso, Jesus. Né? Jesus foi um espírito puro que nós conhecemos aqui, reencarnou na matéria, ou seja, ele baixou a vibração da energia dele para reencarnar na matéria, passou pela gente para dar o exemplo moral, porque se ele não tivesse passado como matéria, não teria moralmente que falar nada, porque aí você ia dizer logo, você não passou porque você não tem matéria, né? Então, pelo exemplo da matéria, e quando ele coloca com relação ao ladrão, é que aquele ladrão vai estar acolhido, né? Mas não é que de uma hora para outra o ladrão evoluiu e se tornou espírito puro também. Obviamente, aquele ladrão ali ele ia retornar com outro conceito, obviamente, porque, segundo diz a história, né, a gente lê em vários livros, que quem conheceu Jesus pessoalmente nunca mais foi o mesmo. Né? Então, com certeza, aquele que estava com ele do lado da cruz, ao conhecê-lo ali, se deve ter se transformado interiormente e ter voltado, que aí já é outro papo, outra conversa que a gente vai ter sobre essas pessoas que tiveram relação com Jesus. Jaime, quer falar uma coisa agora que eu vou continuar aqui? Tudo bem, Paulo. Só para... Continuar, né? Então eu vou compartilhar aqui para te adiantar por causa do horário. Já pegando a questão do ladrão, tem que lembrar que tinha dois, né? Isso. Isso. Um teve uma visão de Jesus e outro teve outra. Isso aí. Entendeu? Ou seja, como o Estevão está falando também, a questão que a Bíblia vem de várias culturas, eu entendo perfeitamente. E é difícil você acreditar que vindo de várias culturas possa se encaixar uma coisa com a outra. Por exemplo, falando de Bíblia, você pega um pescador como Pedro, que é um cara totalmente sem estudo, um cara totalmente... Era um pescador, era um leigo, um ignorante. E aí você pega um Lucas, que era médico, e o que as palavras deles, por que se encaixam uma com a outra, mesmo sendo em outro tempo, em outro contexto, por que uma vai se encaixando com a outra? Você vai observar a Bíblia, você vai pegar que tem pessoas da agricultura, tem pessoas que, entendeu? Tem vários tipos de pessoas de culturas diferentes que escreveram a Bíblia, mas e por que elas se encaixam de uma maneira tão perfeita uma com a outra? Beleza. Então, bora lá. A codificação espírita, que foi o que a Steph estava falando aí, como é que ela foi formada, né? O livro base é o livro dos espíritos. Não é, porém, apenas a pedra fundamental, o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando em relação às demais obras de Kardec que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo, ou seja, partem do livro dos Espíritos. Podemos definir as várias unhas do texto correspondentes a cada uma delas. Então, esse livro dos Espíritos, como a gente falou, das áreas do conhecimento, ele foi escrito de forma filosófica. Né? Então, Kardec, ele perguntava ao Espírito, o Espírito respondia. E aí, o que é que ele fazia? Ele passava pelo crivo da razão. E ele entrou em contato com mais ou menos 50 cadernos vindo de todos os espaços da Europa e do mundo, inclusive da América.
E o trabalho dele foi selecionar todos aqueles estudos, aqueles conteúdos dos cadernos, certo? E aí, depois que ele selecionou, ele bateu papo ainda com os espíritos para ver se realmente aquele conteúdo era válido para se colocar no livro. Hoje nós temos 1.019 perguntas no livro dos espíritos. Pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Dividido em 4 partes, o livro dos espíritos, ok? O livro dos médios, que foi o livro logo depois que ele fez o livro dos espíritos, foi escrito em 1861, o livro dos espíritos, 18 de abril de 1857, e o livro dos médios em 1861. É a sequência natural deste livro, ou seja, do livro dos espíritos, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2, que fala sobre o mundo espiritual, a partir do capítulo 6 até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, especialmente, ou principalmente, a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então, quem quiser estudar um pouco sobre a parte científica, que a gente pode chamar, né, do livro da doutrina espírita, o livro dos médios é um livro bom, que parte da doutrina do livro dos espíritos, mas ele é específico na parte experimental. E aí, em 1864, ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, também uma decorrência natural do livro 3, né, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a prescrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Aí, em 1865, ele escreve O Céu e o Inferno, decorre do livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e os gozos terrenos, e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Observe que ele vai trabalhando de uma forma sistematizada, pedagógica, metodológica, porque ele era, né, apesar de não ter se formado, mas era um pedagogo por excelência. E a Gênese, o último livro escrito por ele, porque ele desencarna em 1869, no dia 31 de março, e aí ele escreve a Gênese, os milagres e as expedições, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genéticos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas e escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra máter. Então, esses 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese, as chamam do Pentateuco da doutrina espírita. Então, são os 5 livros que Kardec escreveu que servem de base para a doutrina espírita. Existe ainda os pequenos livros introdutórios ao estudo da doutrina, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, que não se inclui propriamente na codificação. Também eles são diretamente relacionados com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos lá no Livro dos Espíritos. Então, eu vou voltar aqui para vocês para dar uma explicação pormenorizada desse Pentateuco. Uma coisa interessante com relação ao Evangelho. O Evangelho, que fala das questões morais, né, da doutrina espírita, ele foi escrito de uma forma singular. Kardec, ele se afastou, ele morava com a esposa, ele se afastou de uma casa de campo, e aí deixou a esposa e foi para essa casa e se inspirar para escrever esse segundo livro, baseado no Evangelho, nas questões morais. E aí a mulher dele estava em Paris, ela recebeu uma visita de uma senhora, e essa senhora foi perguntar por ele, né? Cadê Hipólito Leão, professor Rivail? E ela disse que ele não estava ali. E a mulher, como era uma médium, né, a gente pode chamar de médium de clara evidência, né? Clara evidência é aquele médium que ele está aqui, mas pode estar vendo lá em Maringá,
pode estar vendo lá onde o Flávio está, onde Tatiana está, onde vocês estão. Ele pode estar aqui vendo o que está vendo aqui, ver em outro lugar também, certo? E aí essa médium de clarividência, conversando com a mulher de Kardec, não é o nome dela, Steph, senhora, né? O nome dela? Quem é que você está falando que eu não está? A mulher de Kardec. A mulher de Kardec. Você lembra? Você lembra dela? Agora não. Amélie Gabriele. Isso, Amélie Gabriele Baudet, né? Pois é. Amélie, né? Francês, para ficar mais bonito. E aí, ela disse para a senhora Amélie o seguinte, que ela estava conseguindo ver naquele momento onde Kardec estava. E aí a mulher perguntou à pessoa que estava falando com ela, disse, o que é que ele está fazendo agora? Como qualquer mulher perguntaria, né? E aí, o que é que ele está fazendo agora? E ela disse para ela o seguinte, ele está reunido com vários seres e ela só conseguia ver os seres iluminados, ou seja, seres de luz iluminados, né? E o que mais ela está fazendo? Peraí. Aí ele está agora pegando um livro e me mostrando o livro. Esse livro está todo iluminado na mão dele. Ele está me mostrando esse livro. Era justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. A interpretação, né, do Evangelho de Jesus, onde Kardec ele se afastou, entrou em contato com a espiritualidade maior e nos deu o caminho, a bússola para seguir, né, para a gente evoluir e crescer. Tanto é que o próprio Gandhi dizia, né, que se a gente deixar todo o estudo do Evangelho de lado e só pegar o Sermão da Montanha e seguir, nos tornaremos homens bons, né? Então, se a gente pega o Evangelho, interpreta e vivencia, porque aquele negócio não basta só você ler e estudar, você tem que vivenciar. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, nos tornarmos homens bons. É a transformação interior, como a gente disse no começo, não é uma instituição física a doutrina espírita, né? É a proposta político-pedagógico criada por Jesus como nosso mentor maior, como nosso diretor da Escola Terra, para que nos transformemos em pessoas melhores, dentro das leis que estão aí regendo tudo. Ok? Diga, Jaime. Ok. Eu acredito que, na verdade, o meu ponto de vista, né, pelo que eu entendo, entre a Bíblia e o que Kardec interpretou, logicamente, a posição da sua doutrina seria o que Kardec interpretou, né? Não Isso. O que a Bíblia, né? Enfim, eu respeito, todo respeito ao seu ponto de vista, né? Mas eu ainda fico com a Bíblia, que o homem não é bom. O homem, ele não é uma pessoa boa, entende? O homem, ele já nasceu propenso ao pecado, ele já nasceu induzido ao erro, entendeu? Ele já nasceu assim. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Basta você olhar para uma criança, não precisa você reunir várias crianças maior de idade, ou mais de idade do que uma delas, para ensinar ela a fazer o mal. Pode isolar uma criança que automaticamente ela já vai fazer o mal, porque aquilo está dentro dela. Ela já vai, a maldade já está dentro de uma criança nesse sentido. Ela já nasce com o pecado, né? Pecado. Então, ok. Ô, Jaime, desculpa. Antropologicamente falando, a gente não nasce nada. A gente constitui ao longo da vida. E assim, eu realmente fico muito triste por você, enquanto ser humano, não conseguir se enxergar como bom. Porque quando você fala assim que o homem ele é ruim, você está falando de você. Então, eu entendo, Jason, não entendo que eu sou ruim, não, muito pelo contrário. Eu entendo que tem muita graça em mim, que tem muita maravilha, que tem muita vida, né? Que eu sou propulsor de bem, de bondade, de quantas pessoas eu inspiro, de quantas pessoas eu ajudo, né? Claro, não, eu entendo aquilo que não é positivo também, mas assim, é como... Só um minutinho. É como o Paulo trouxe, né? Eu talvez não seja tão bom naquilo que eu ainda não tenho a capacidade de ser.
talvez pela ignorância, talvez pelo contexto social que a gente vive, que muitas vezes força a gente a não ser tão bom quanto nós gostaríamos de ser, né? Porque às vezes a gente vive numa selva, né? E aí às vezes você gostaria de ser muito bom, mas você está numa situação, você tem um filho, e aí você tem que escolher entre seu filho e você tem que escolher entre uma outra pessoa. Você vai ter que mentir, e aí? Né, o seu amor vai falar mais alto, muitas vezes, para você salvar o seu filho. E aí você vai deixar de salvar alguém, você vai prejudicar alguém. Você fez um mal, né? Mas não estou dizendo aqui que os fins justificam os meios, mas eu estou falando aqui do quanto é difícil a vida que a gente vive, que nem sempre a coisa é tão linear que a gente consegue e que a gente conseguiria, né, ser tão bonzinho em tudo, que a gente conseguiria ser tão perfeito em tudo, não. Mas eu entendo, né, que o Jason que nasceu e com os conhecimentos que eu tinha e que venho adquirindo ao longo do tempo e com a maturidade, eu vou me tornando alguém melhor. Perfeito? Nunca, não vou me tornar, e também não é nem pretensão minha me tornar perfeito, mas eu fico muito triste quando o ser humano, ele vem e ele diz assim, poxa, o ser humano é mau, sabe? Então, e principalmente, me desculpa, sabe, Jaime, dentro de uma realidade como a sua, né, de um condutor de ovelhas, como um pastor, de acreditar que você talvez esteja ali pregando para as pessoas, mas você não acredita que elas são melhores, que elas serão melhores a partir daquilo, porque você entende que esse mal está dentro do ser humano, que o ser humano ele é mau, que o ser humano é ruim, quando na verdade Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Então a gente não pode ser tão ruim, a gente não pode ser tão mal, a gente não pode, sabe? Eu enxergo sim, eu acredito em mim, eu acredito no ser humano, eu acredito na evolução da sociedade, né? E acredito que, de fato, né, como o Paulo aqui de forma muito brilhante trouxe, a gente não evolui porque a gente ainda não chegou num patamar, porque a gente não tem a clareza para poder evoluir a tal ponto. Mas eu acho que a gente vai chegar lá sim. Beleza. Eu só queria fechar aqui, viu, Jaime, rapidinho, para fechar aqui o pensamento, por causa do horário. E aí eu só queria fechar e depois aí vocês podem ficar até meia-noite, não tem problema nenhum. Mas rapidinho. Só para concluir. Deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. O homem não deixou. Beleza, rapidinho já. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas beleza. Está aqui, ó. Não deixou eu concluir. Eu estou dizendo. Mas já você fala, vou fechar aqui. Já eu deixo você falar. Ele é o homem, aquele homem sem Deus. Agora, beleza. O espiritual, a partir do momento que ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e reconhece o sacrifício de Cristo, aí sim, aí a bondade está nele, entendeu? É isso. Beleza. Já. São pontos de vista diferentes. A gente isso aí, então bora lá. Os princípios básicos da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Né? Então a gente acredita nesses princípios básicos aí. Os aspectos quadros, como eu falei, da doutrina filosófico, científico, religioso e artístico. Como no discurso do método de Descartes, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. As coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples. E a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aquele que for capaz de aprender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. Aquilo que Jesus estava falando aí, né? E para concluir, lembremos que Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, uma das mais altas expressões de cultura científica do nosso tempo, considerou o espiritismo no seu livro sobre a imortalidade pessoal como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec, legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris, em 1925, e no seu livro Le Génie Celtique et le Monde Invisible, de 1927, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir, numa síntese grandiosa, todas as formas do pensamento e da ciência. Então, só para a gente voltar para cá, em cima disso aqui, o que estava justamente sendo falado aqui, né? A percepção de cada um vai dentro do seu nível, né, evolutivo, e os nexos que ele traz de cultura, de conhecimento, ele vai tendo essa percepção, essa cosmovisão de mundo.
Agora, uma coisa é importante a gente colocar sempre: o objetivo das religiões e da religiosidade é tornar o homem um ser bom. Isso é o mais importante. Não é o rótulo que você tem, né? Porque você pode ter um católico mau ou um católico bom. Você pode ter um espírita mau ou um espírita bom. Espírita bom. Agora, um detalhe que eu queria só acrescentar aqui. Essa ideia dualista de mundo vem de Maniqueu, lá na Idade Antiga. Então, isso é questão de maniqueísmo, de ver sempre o mundo de forma dualista. O que é bom, o que é mal, o que é claro, o que é escuro, e assim por diante, é o nível humano. Porque você só entende assim. Mas quando você começa a perceber o mundo de outra forma, tudo é bom. Tudo é bom. Por que tudo é bom? Porque Deus é bom. Se você admite a existência do mal, teve alguma coisa errada em Deus. Porque tudo provém dele. Se vem dele, só pode ver coisas boas. Agora, no momento em que eu me encontro evolutivo, eu posso caracterizar certas coisas que me incomodam, como a dor, como isso, como aquilo, como uma coisa ruim para mim, mas não é um aprendizado que precisamos superar. Eu vou dar um exemplo. O canibalismo. O que a gente estava falando no início. O canibalismo, em determinado momento, era necessário para o homem. Por quê? Porque ele precisava se alimentar de alguma forma, certo? Mas, como até a nossa querida Ludmilla colocou, que eles acreditavam que ele, no momento em que ele pegava, se alimentava do outro, ele pegava a energia do outro, e assim por diante, cultural. Mas hoje isso não é mais do nosso conceito, que evoluímos. Mas, se por acaso um avião, como aconteceu, né, que um avião caiu numa floresta aqui nos Andes peruanos, uma parte das pessoas morreram e outras não. E estava muito frio. E as pessoas ou comiam a carne humana ou morriam. As pessoas que estavam vivas comeram a carne humana. Isso foi bom ou ruim? Foi bom, porque senão elas iriam morrer. Certo? Então, a depender do contexto, a depender da necessidade, tudo que vem para a gente é bom, porque é aprendizado, é conhecimento, e a gente precisa ressignificar o nosso processo. Steph, você quer falar alguma coisa para fechar? Porque a gente já está fechando aqui. Não? Beleza, Jason, é com você. Bom, o professor Saulo pediu desculpa, tá? Ele mandou uma mensagem para mim aqui. Infelizmente, como ele não conseguiu entrar pelo notebook lá, o pacote dele de internet acabou expirando e ele não teve mais como voltar. Pede desculpa. E eu quero aqui agradecer em nome do professor Saulo, em nome de todos os alunos aqui presentes, né, em nome da instituição, né, do Centro Universitário Cidade Verde, pelo atendimento a esse convite, por essa noite que foi extremamente enriquecedora, onde nós podemos, quero pedir desculpa até em algum momento, tá? Se a gente, dentro do debate, né, a gente não conduziu da forma mais adequada possível, mas eu entendo que, assim, com opiniões diferentes ou com opiniões que estejam afinadas, né, ao que foi trazido aqui essa noite, sem dúvida nenhuma a gente está aqui para construir o conhecimento. E, né, como homens, como pensantes, né, podemos aí refletir acerca de tudo que foi dito e concordar ou discordar de algo, e isso é maravilhoso, né? Isso prova, né, que a gente está na academia para poder pensar. Ao longo do tempo, a construção do conhecimento histórico foi assim, foi refutando, foi confirmando, né, como você brilhantemente começou aqui, Paulo, no início. Então, tenho certeza absoluta que foi um momento de construção aqui de conhecimento importante para todo mundo. As mensagens que estão aqui no chat confirmam isso, né, essa satisfação de todo mundo estar aqui essa noite. Né, ultrapassamos aí 40 minutos do tempo previsto, mas a maioria das pessoas estão aqui, e quem não está aqui agora, né, teve que sair porque tinha algum compromisso, mas gostaria de estar, porque deixou isso aqui registrado no chat. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, dizer que temos muitos assuntos ainda, né, para desenrolar. Esse laboratório está aberto, né, então, em outro momento, por favor, vamos criar outras temáticas,
né, nos deem o prazer de retornar, né, de ter a presença de vocês, para aprendermos cada vez mais. Márcio, o prazer é nosso, espero que eu tenha cumprido com o que Jesus me pediu. E eu queria deixar uma frase só para vocês, como reflexão, que é uma frase que eu gosto muito de Voltaire, um positivista, né? Que ele fala o seguinte, que eu defenderei até a morte o direito de você dizer o que você quiser, mas necessariamente eu não preciso concordar com o que você está dizendo. Então, só para a gente refletir e pensar sobre isso. Beleza? Abraço aí a todos, muita paz. Abraço aí, Jaime. Tchau, tchau. Boa noite. Jesus ama todos vocês, tá? Todos nós, é isso aí. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Ai, ai. E aí, mulher? Agora dia descendo subiu? Pois é, eu tava em aula. Tava com espírito aí.